Coab terá que indenizar moradora que perdeu casa própria construída em cima de antigo lixão no Jardim Juliana, em Ribeirão Preto. A ação de 10 anos atrás garante a ela um novo imóvel e indenização por danos morais. Desde 2018, a Tânia e os 2 filhos moram numa casa de aluguel pago pela Coab. Agora, ela comemora a decisão da Justiça de que a Companhia de Habitação Popular será obrigada a indenizá-la com um novo imóvel. Agradecer muito a Deus, porque foi muito difícil na época, né? Foi muita correria, perdi imóveis, então foi muito desespero. Então agora, graças a Deus, deu tudo certo. Agora consegui minha casa, agora é esperar, né? Eles me entregar o dinheiro para mim comprar outra e só alegria agora. Ela foi obrigada a deixar a casa própria e quitada porque apresentava risco de queda. O imóvel, demolido logo que saiu, foi construído pela Coab em cima de um antigo lixão no Jardim Juliana, em Ribeirão. Começou com um trinco. Aí foi indo cada vez mais, foi aumentando até que chegou o momento dela partir no meio. O chão estava afundando também. Estava começando a ficar mofado o chão, e até que chegou o momento que partiu no meio, começou a cair pedaço assim da tijolo de cima, e até que aconteceu que eu não tive condição de ficar mais na casa. E onde foi, eu acionei a Defesa Civil, né, porque estava arriscado, e eles foram lá e me deram um papel para mim sair de lá, que eu tinha que sair porque era arriscado a casa cair em cima de mim e dos meus filhos. Segundo a advogada de defesa da Tânia, ela terá direito a uma casa avaliada em R$350 mil e mais indenização por danos morais no valor de R$112 mil. E não cabe mais recurso. Já transitou em julgado, né? Agora a gente só vai passar a fase do cumprimento de sentença. A gente até esperava que a Coab viesse de espontânea vontade cumprir essa determinação, mas infelizmente não aconteceu. A gente vai entrar agora com o cumprimento de sentença para fazer valer realmente o direito dela. Várias casas foram demolidas, inclusive nessa área aqui onde a gente está, onde virou uma praça. O impasse em relação aos imóveis do Jardim Juliana se arrasta desde 2002, quando o Ministério Público instaurou o inquérito civil após perícia identificar chorume do antigo lixão embaixo das construções, liberar um gás tóxico prejudicial à saúde dos moradores. Desde o começo ali já do bairro foi constatado que poderiam ocorrer movimentações do solo. Isso a Coab ele foi alertada na época, né? Isso já vem de longa data. Então, e pelos laudos que a gente tem, as consequências da movimentação do solo vão se prolongar por 100 anos. Então, isso era previsível. E a gente sempre alerta que as pessoas que ainda estiverem no local e que estejam verificando esse tipo de problema lá, que procurem seus direitos, porque ainda vai acontecer muita coisa. E isso aí está também sujeito a prescrição, né? Então a gente alerta que procurem os direitos delas o mais rápido possível. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Coab não se manifestou até o fechamento desta edição. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o Crésio de Franco Peixoto, engenheiro civil. Obrigado, Crésio, por nos atender aqui. Crésio, quais os desafios para lidar com esses terrenos que foram então utilizados como lixões lá no passado e precisam ser devidamente preparados para a construção de novos imóveis? Muito boa tarde. Muito boa tarde, André. Com satisfação falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Não existe dúvida nenhuma. Um dos piores tipos de terreno para você fazer uma obra, uma casa, um edifício, é em cima de um lixão. Mesmo que você faça um aterro em cima, estas áreas, elas apenas podem ser usadas para fins institucionais, para ficar mais fácil. Pode fazer jardim, pode fazer um parque para as pessoas brincarem, morar, nunca. Isso não há dúvida nisso. Por quê? Você tem um problema do assentamento, aquele aterro ele vai ceder, olha o que aconteceu com essa casa, e você tem também riscos para a pessoa, porque formam gases lá dentro, e é claro, esses gases podem se tornar explosivos, e além disso tem o problema do chorume. Como é que é possível fazer uma casa em cima disso? No caso de imóveis construídos sobre terrenos de risco, como é que é feita a análise de segurança estrutural, até da saúde de moradores, apesar que você falou que casa seria quase que impossível de se construir num local como esse, né?
Não pode fazer uma casa. Você tem sondagens, se houvessem, não se sabia que tinha aterro ali ou não, que tinha lixão. Isso também considero muito estranho, vamos dizer o mínimo. Por quê? Se você tem um lixão, é uma área conhecida e mapeada. Ponto. Não pode ser usado para mais nada, né? Agora, a dúvida é sondagem. As sondagens são muito simples, você perfura o solo, dá para saber a espessura do solo que está em cima, abaixo qual é a espessura que tem de lixo, né? E acabou. E não se faz esse tipo de construção aí nessa área. Portanto, é uma área de absoluta reprovação para a construção civil, com risco efetivo para as pessoas que forem viver numa área dessa. Agora, o que dá para fazer com essas áreas que foram desocupadas? O espaço ainda pode ser reaproveitado para outras finalidades, como, por exemplo, uma praça, e vira uma opção de lazer para a população. Não, sem dúvida. Você faz um sistema viário, faz um novo parque para as pessoas poderem andar, né? Nem sistema viário do ponto de vista para parar veículos também não pode. Porque você vai ter recalques, né? Assentamentos, se vai assentando, ele vai descendo, né? E o peso de uma casa, esse peso, ele acaba transferindo para a parte inferior, e a hora que ele transferir, o que vai acontecer? A casa ela vai ceder. Imagine o risco de vida de quem está dentro, além da perda também, sem falar nas questões de ordem até moral e social. E esse é o caminho correto que essa moradora seguiu, né? Buscou a justiça e conseguiu ser indenizada. Perfeitamente. E o que precisa é que isso sirva de exemplo para que não se faça mais isso. Às vezes parece que tem um certo cipoal jurídico no Brasil que ajuda a contribuir para facilitar o uso de certas áreas. Mas não há dúvida, áreas como esta não servem para construção, para que ninguém more lá. Creso de Franco Peixoto, engenheiro civil, agradeço muito a sua disponibilidade de falar com a gente aqui em pleno feriado em Ribeirão Preto. Um abraço e até mais, Creso. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Tudo de bom. Até mais.